Oi, gente! E aí, gente? Sejam bem-vindos a mais um episódio. Peguei o É isso, esteja com a cafezinho. gente aí, né? Vamos lá para mais um episódio. Hoje a gente tá aqui em casa gravando e tal. E a gente pegou alguns. Uou, Chegou. interfone. Milene chegou. Para a gravação. Não, eu vou explicando para vocês o que vai acontecer. E é bom que fica assim mesmo. E daí, a gente escolheu alguns temas. Então, o episódio de hoje e o da semana que vem vai ser sobre temas que vocês mesmo, É tá? isso. Nos recomendaram. E se vocês quiserem outros, podem mandar nos comentários aí, Isso, vão manda pra gente no indicando, Instagram também. que eu vou começar a anotar agora as sugestões também. Isso. E alguma coisa que for, assim, muito nichada, eu trago no meu canal, que é só pra meninas, assim, sabe? Então, tem alguns temas que acho melhor a gente conversar só entre a gente, sabe? Nossa, isso foi muito íntimo. Foi muito. Ah, eu e você, amigas. Doido. Vamos lá então? O que a gente vai falar sobre? Hoje a gente vai falar de uma pergunta que. Um tema que já sugeriram algumas vezes. Uhum. Sobre. Resumindo, assim, né? É o casamento, né? E a questão financeira, assim. Como que a gente viveu, como foi a adaptação pra gente, como que foi isso pra gente. E é isso que a gente vai falar hoje. Sim. É um tema muito Sensível. sensível, porque vira e mexe a gente tem que realinhar. A Milene está adentrando este lugar. Oi, Hoje a gente amiga. estamos com plateia, gente. Que linda. Bom, o prazer de ver a Milene, somente nós teremos. A não ser que ela queira vir aqui dar um oi. E Olha ó, só, olha só, olha só. estamos aqui com os mestres do audiovisual. Uou! O Bruno não tá aqui, mas a luz dele tá. É. Gente, é um tema sensível, porque vira e mexe a gente tinha que voltar a conversar sobre isso. Foi tema de terapia. Foi. E vai lá, amor, começa você. Tá. Gente. Qual a expectativa que você tinha? Exatamente. Então, eu nasci numa casa onde minha mãe trabalhava. Ah, Depois que eu nasci, eu tive um parto na casa, né? tá, vai. Minha mãe trabalhava dando aula de música. Meu pai, ele tem até hoje uma marcenaria, mas ele trabalhava mais ainda na marcenaria. O que você tá rindo? Eu tô torcendo pra gente não brigar nesse episódio. Vai. Meu pai tem uma marcenaria e meu pai também é pastor, né? Então, a gente cresceu nesse contexto onde ambos trabalhavam e tinham uma... Sei lá, então, estavam juntos lá no rolê. Anos antes nós casarmos, os meus pais, eles... Minha mãe, na verdade, começou a fazer faculdade. Na verdade, a mãe começou a se dedicar mais pra igreja. A mãe fez seminário. Quando a gente casou, né? Não, seminário ela tá fazendo, fez antes. Sim, mas a psicologia E a começou faculdade, depois. isso. A faculdade foi quando a gente começou, a gente tinha casado já. Sim, Mas antes disso, quando a mãe fez seminário, foi onde ela tirou o pé do acelerador nas aulas que ela dava de música. sim. E aí ela viveu com meu pai ali, meio que meu pai sustentando a casa inteira. E isso era normal pra mim. Ver essa situação da minha família. Sim. Meu pai que cuidava das coisas e tal, e ponto. Mas, quando a gente foi casar, eu lembro que a gente foi ter essa conversa. Sim. Você lembra disso? Sim. Tipo, a gente foi intencional em conversar sobre como que a gente ia se organizar financeiramente falando. Sim. E aí a Camille virou assim e falou assim, porque... E se eu não trabalhar, você... Em outras palavras, né? E a Camille falou assim, se eu não trabalhar, você que se vire. Não assim, mas eu entendi assim. Mano, aquilo foi sei lá, mano, foi Uma ofensa. Foi uma ofensa, eu fiquei ofendida. Como assim você não vai trabalhar? Fiquei pensando, como assim isso é só eu que vou ter que fazer? Eu fiquei tipo... A Camille tá nem acreditando, né? Eu nem lembro como eu comuniquei isso. Não, você foi, tipo, de boa. Ah, Foi muito de boa. Mas realmente, você quis entender como que eu reagiria com isso. uhum. Então,
quando você falou, eu lembro que até eu te questionava, assim, eu não compreendia. A minha cabeça não batia. Hum, Como que você, com 20 anos de idade, na época assim, você pensa em não trabalhar, tipo assim, sabe? uhum, Mas eu lembro que você trouxe a perspectiva. Ah, quando a gente tiver filho, quando alguma coisa acontecer. E aí, até que eu compreendi ali. uhum, Foi, até o que ali, tipo assim, tá, fez sentido os porquês. hum, Mas aí, quando a gente casou, foi onde realmente entrou o choque, a realidade, assim. Porque eu sempre fui, tipo, desde sempre fui CLT. Então, o CLT tá ali, né? Esses R$ 1.000 no mês, é R$ 1.000 no mês, você vai receber no dia 15, sim. ou dia 30, dia 5, sei lá que dia que você recebe. E a Camille sempre foi na loucura. Sempre no PJ, dando aula. Sim, Depois inventou de ter loja. sim. Depois foi lá e falou que era ser influencer. E é até hoje. E tudo da Camille foi, tipo, vem, né? Hum, E vem, aparece, assim, do dia pra noite. Ah, igual esses dias, do nada. Ah, tem uma publicidade pra fazer e tal, e ponto. Sempre foi assim. Então, eu lembro quando a gente casou, meio que o dinheiro que eu trazia pra casa, ele meio que cobria tudo, mas pra gente poder, tipo, sair, pra gente poder comer, fazer uma coisa, meio que contava com a grana da Camille. Então, pra mim, era meio que inconcebível a Camille não trabalhar. sim. Tipo, não fazia sentido. Mas aí, você pode ir ponderando, tá? Hum. Senão eu vou ficar num monólogo aqui esse episódio Vai, eu inteiro. quero ter a sua Tá. perspectiva. Depois eu vou me justificando. Beleza, beleza. Aí, beleza. E a Camille sempre foi vindo, assim. Só que o problema era, gente, e aí eu confesso o meu pecado, era o meu controle. Tipo, eu, uma pessoa extremamente controlada, eu lembro que, assim, eu solteiro, eu acho que nem lembro de te contar isso. Eu lembro que Hum, antes, por exemplo, eu lembro que eu solteiro, eu tinha meta pra gastar no final de semana. hum. Então, por exemplo, eu lembro que eu tinha um negócio que eu podia gastar, era R$ 40 por dia no final de semana. Então era Uau! tipo assim, sexta, sábado, Meu domingo. Deus, o que que tu fazia? Na gasolina já ia embora. Não, de comida, Tá. entendeu? Eu tinha esses R$ 40 pra gastar por dia. E se eu passava, mano, eu não comia. Eu não passava esses. Tipo assim, eu não passava o orçamento. Sim. Tipo, realmente era assim, Tu tá querendo dizer com calma, eu isso? vou chegar lá. E aí, o problema é, quando a gente E casou. hoje a gente tem dívidas por conta da Camille. E quando a gente casou, o principal choque que eu tive foi farmácia. Fato. Tipo, mano, Fato. vai, você já gastou. Quantos reais você gastou de farmácia esse mês? É isso. Eu não. Uns Eu ainda oitentinha. gastava. Se eu gastava Milene, a 100. Milene. Agora, Milene, quantos? Muitos. Eu lembro, tipo, eu não gastava com farmácia. Porque eu pegava remédio da minha mãe. Tipo assim, remédio de amiga. Mas tava na faculdade, tava no trabalho. Gente, tô com dor de cabeça. Alguém tem um remedinho de dor de cabeça aí? Ah, tô falando, mulher sempre tem remédio na bolsa. Claro, né? Mulher tem sempre remédio na bolsa. E aí, primeiro A gente mês de tem útero. casamento, a Camille foi na farmácia. Amor, comprei umas coisinhas aqui, tá bom? Tô passando, crédito. 500. Meu Deus. Não. Foi 450. Vitor, Amor, tô com exagerando. fralda, com coisa pras Não. Tô crianças. contando lá no passado. Não. Não. Traz essa nota pra mim agora. Não importa o valor. Mas era algo que eu, tipo. Importa, pô. R$ 420 com nada. Não, amor. A gente. Ó, vamos lá. Hoje a nossa vida é R$ 400 de farmácia. É 2 cremes e uma fralda, acabou. Sim, porque a gente tem filho. Mas ali foi uma compra que precisa comprar remédio, essas coisas, e tá tudo bem, tá tudo bem. Tá bom. Hum, Mas eu lembro que foi um susto pra mim. E aí, quando a gente casou, as contas aumentaram, porque são 2 pessoas. E aí, eu entrei numa vibe meio hostil, assim, de controle, assim. Então, e isso eu posso assumir, assim, que eu acho que a gente levou esse humor, assim, em família, assim, por muitos anos, assim. sim.
Eu não chegava a ser, tipo, escroto, mas também não era, como posso dizer, flexível, né? Sei lá, tô pensando, tentando formular aqui o meu jeito, assim. Você vai dizer mais do que eu do meu jeito. Eu acho que você não era honesto. Ai. Sim, tipo, você não era honesto diante dessa inflexibilidade sua. Você não me comunicava tipo assim, não, pra mim, acabou, ponto final. Daí, quando eu era flexível e eu fazia alguma coisa, ou eu te perguntava, você me falava sim, mas não era um sim honesto. Daí você guardava rancor e ficava um climão em casa, entendeu? Eu acho que esse era o problema principal. Daí posso dar o meu Pode. lado Aí da depois a história gente agora, segue. tá? A verdade agora. Ah! A verdade é que eu sempre falei pro Vi que eu não tinha nenhum tipo de. Como é que é o nome? Ambição profissional, né? Então, a única certeza na minha vida era a vida pastoral. A vida pastoral, E assim. maternidade? Você e- sempre teve essa Sim, certeza também. amorzinho, eu cheguei aí. E maternidade. É isso. E daí, eu sei que isso não são coisas remuneradas. É muito bom ter plateia. Vitor me corta, mano. Daí, quando a gente casou, eu tinha uma profissão, eu dava aula de inglês. Só que na época, a gente não tinha noção das minhas questões mentais, né? Vai, fala inglês agora. E daí, que trouxa, amor. Daí, eu tinha essa parada, assim, eu tinha ideia de um negócio, durava um tempo, começava, eu não dava conta, ia, e eu tinha um episódio de depressão, e daí tudo acabava e tal. Daí, de repente, eu tinha uma ideia mirabolante, e eu queria que as coisas acontecessem e tal. Daí era demais pra mim, eu assumia coisa demais pra minha cabeça, daí ia pra episódio de depressão e acabava. Então, foram 4 anos, assim, vivendo isso sem ter clareza o que era isso, né? E isso indo frustrando o Vitor e como é que fala? Desgastando muito essa nossa conversa, esse nosso diálogo diante das finanças. E assim, eu me sentia muito injustiçada porque sempre fui honesta com ele sobre nunca ter ambição profissional. E sempre fui honesta com ele diante da responsabilidade de que maternidade, cuidado da casa, etc e tal, seria comigo. E essa é meu chamado, eu fui chamada pelo Senhor para fazer isso, e você foi chamado pelo Senhor para trazer a provisão, o sustento e tal. E então, por mais que eu pudesse trabalhar e trazer grana, e eu ia sempre, de alguma maneira, ser parte da provisão da nossa casa. Seja ela diante da logística, das coisas da casa e tal, ou talvez trabalhando, né, e trazendo outros tipos de sustento. Mas essa questão da provisão financeira realmente era com o Vitão. E daí, por eu também, e isso a gente foi entender recentemente também, que por eu ter essas questões de saúde mental, eu era muito. Fazia o mínimo do mínimo dentro de casa. Então, as coisas sempre. Eu tava sempre apagando incêndio. Então, eu limpava a casa quando realmente, tipo assim, não tem mais o que fazer, tem que limpar a casa. Eu lavava roupa quando realmente todas as roupas acabaram e daí eu tinha que lavar roupa. Então, eu vim criando esse ritmo assim, onde o que era dito de ser meu emprego, eu não fazia o mínimo, sabe? E isso foi frustrando o Vitor também. Só que faltando comunicação, isso não era comunicado, porque eu tava mal. Então, como que isso ia ser comunicado pra mim, sendo que eu tava mal? Só um detalhe que te faltou, talvez você falar, amor. É que ano passado, a gente teve uma conversa muito séria sobre isso. Você chega lá ou Ia não? chegar aí. Então, beleza. Então, segue vai. Isso eu tô, tipo assim, Beleza. dando um panorama geral. E pra mim, quando eu comprava alguma coisa, eu ia, por exemplo, eu não tinha liberdade de chegar no mercado ou estar no shopping e ver alguma coisa que eu sei que a gente estava precisando em casa, sei lá. Fui nessas lojas de, tipo, que tem 1000 coisas. Vou dar um exemplo. Vi aqueles papel de pôr na air fry. E eu sei que estava acabando em casa. Eu não tinha a liberdade de falar, vou aqui pegar. Eu tinha que mandar mensagem pro Vitor, perguntar se eu podia. E mesmo que fosse R$20, se ele não me respondia, eu não comprava.
Daí eu chegava em casa e ele falava assim: Meu Deus, amor, claro que podia ter comprado R$ 20, tá tudo bem, a gente tá bem, não sei o que, isso que lá. Só que daí, se eu de fato fazia isso, ele ficava frustrado comigo. Daí tinha essas incoerências, assim, que ia desgastando toda vez. Então eu não tinha liberdade, mas daí eu me senti injustiçada porque eu não gastava com nada. Assim, sempre o básico do básico. Nunca fui, assim, de ter 1000 coisas de maquiagem. Nunca fui, assim, de ter 1000 sapatos, Não, é mil verdade, sim. coisas. Vou até te defender nisso. Ai, A Camille, ela é olha. muito sossegada, assim. Do que ela pede é só acima de 10 mil reais, só. Cadê? Não, muito de boa, assim. A Só quero Camille. uma viagem pra Não, a Nova Camille, assim, ela, York. ela é... não é consumista. Ela passa à vontade. Sim, se você olhar o carrinho dela da Shopee, Tá carrinho sempre cheio. da Amazon, carrinho, assim, ela sempre quer muita coisa. Mas ela nunca chegou, tipo, e É foi o lá e... capitalismo, né? É, É, faz parte, eu estou é. dentro dessa cultura E a capitalista. Camille comunica muito, assim. Acho que esse que é o ponto que a gente achava Sim. engraçado, assim. A Camille chega... Por exemplo, esses dias, eu vi no Instagram um amigo vendendo uma guitarra. Mano, eu olhei porque ela falou, mano, eu queria muito comprar. Hum, É, mas é uma coisa que... Nesse caso, eu até te falei. sim, Mas tem coisa que eu olho assim e falo, cara, eu queria muito isso. Mas eu não falo. sim, E tipo, não tem dinheiro? Não tem dinheiro. Já a sim, Camille já fica, meu amor, eu queria muito isso aqui. sim. Nossa, mas olha isso aqui como eu quero. E era Meu uma coisa... sonho, tudo é meu sonho. A Camille fala assim, esse é meu sonho. Ela tinha 10 mil sonhos. Sim. Mas aí... Aí é verdade. Era Mas meu sonho ter aí... Bobbie Goods. É isso. Agora E eu tenho. aí... Eu lembro que isso me afetava, assim, porque eu me sentia na obrigação tipo, já que a Camille era o sonho dela, de que eu tinha que te dar e fazer alguma coisa, assim. Sim. Enfim, é coisa que a gente foi desdobrando no decorrer da vida. É, mas daí, quando a gente teve os meninos, as dinâmicas ficaram ainda mais difíceis, porque, de fato, eu não conseguia tirar dinheiro de lugar nenhum. Eu tava emocionalmente, assim, ocupada com o Pedro, depois me ocupei com o Levi. E até ali com o Levi, né? Apesar da gente estar vivendo uma vida muito mais leve, com mais pessoas na nossa vida, eu tava, assim, vivendo essa vida mais recheada de gente, mas ao mesmo tempo eu tava muito sem energia e sem também publicidade, sem coisa pra fazer e tal, desanimada com essas coisas também. Então ali foi realmente um tempo onde você realmente, assim, eu fiquei 1 ano sem contribuir com R$ 10, né? No caso, na época do Pedro ali, teve até o problema que a gente perdeu uma grana alta também. Então, tipo, É prejudicou muito essa questão nossa, isso. assim. Enfim. E daí, nessa época, eu comuniquei pro Vitor assim que, meu, não cria, porque vinha a cobrança, daí eu falava assim, não cria expectativas de eu um dia desenvolver um negócio pra dar dinheiro. Acho que assim, por mais que a Camille não trazia nada, gente, existia uma cobrança, às vezes velada, ou às vezes verbalizada, Sim, de que ela deveria ir fazer alguma coisa, ir atrás, fazer alguma coisa, assim. E aí sim, teve um dia que a gente conversou, né? Foi bem, né, amor? Foi bem, sim, tipo, ó, não espere nada de mim, eu vou resolver as coisas da casa, eu vou resolver a nossa vida, vou cuidar dos sim, meninos, e você tem tempo disponível pra fazer. Porque a gente meio que dividia tudo. E sim, aí eu dividia as coisas com a Camille e não conseguia trabalhar direito. Ela também dividia as coisas dela comigo e ela não conseguia nem fazer coisa com a direito porque ela tentava buscar as coisas de trabalho também. Então meio que a gente chegou nesse consenso de que, cara, vamos dividir as coisas? Vamos. Ponto. Se vier alguma coisa da Camille, amém. Soma, ajuda. Agora, não é de responsabilidade dela. E foi a primeira vez que isso, assim, foi ano passado. Então já tínhamos uhum, já 5 anos de casamento praticamente. uhum, Foi ali que eu descansei nisso, assim. uhum, Meu coração, assim, relaxou, porque a gente fez um combinado. sim, E eu acho que esse é o principal objetivo, assim, de hoje, assim, que a gente vai chegar, discorrer mais sobre isso. Mas o alinhamento, assim, a conversa era o que a gente faltava muito, muito, né? muito, muito. E faltou, né, foi o que a gente entendeu mais recentemente também, é, quando eu comecei a cumprir meu papel aqui em casa de uma maneira mais, como é que fala? É, Intencional? não, bem feito, Tá. vou pôr assim. Quando eu comecei a cuidar melhor da casa, piriri pororó,
eu acho que você começou a se sentir mais, assim, abraçado, assim, tipo, não, realmente nós somos um time, É, a exatamente Camille tá isso. É. pegando junto, por mais que eu tenha os meus dias ruins também e tal. Ontem foi um dia desses, né. Mas assim, eh, a gente tem conseguido se comunicar melhor e se sentir mais como um time do que, pô, você se sente injustiçado porque você trabalha e tarará, vai para fora, vai na empresa, tem todo um desgaste, transporte público, não sei o que, não sei o que lá. Daí quando você chega em casa, eu fico, tem tipo assim, a casa tá um caos, as coisas estão para fazer, e daí você tem que intervir, você tem que pegar e se preocupar com as coisas da casa também, né. Daí isso já não acontece mais, eu acho. Não, realmente não mais. Então acho que esse meu despertar também pra essas coisas, assim. É, e assim, por exemplo, foi até um tema, assim, que eu levei muito pra terapia nesses últimos meses. Foi essa questão financeira, assim. E aí eu lembro que o meu terapeuta, ele chegou assim, e me fez umas perguntas bem sinceras, assim, tal, o que que eu pensava sobre. E aí um dia ele falou assim, é muito louco como que é prático às vezes. Ele falou assim, tá, mas como que você se organiza? Aí eu falei pra ele, então, faz pelo menos 1 ano e meio que eu não me organizo mais. É tipo, desde que a gente foi pra Balneário, eu contei pra ele a história, e é isso, tipo assim, desde que a gente foi pra Balneário, pra mudar foi um caos. Crédito, e mais crédito, e a Camille sem trabalhar e tal. Porque, realmente, mas era um fato, Sim. era um fato. E aí a gente decidiu voltar pra São Paulo, e aí pá, então foi assim, 1 ano e meio de muitas contas, assim. Então, pra eu não ficar ansioso, era tipo assim, mano, se eu tenho, sei lá, R$ 3.000 pra pagar amanhã e eu tenho 2,5 na conta, como que eu vou conseguir R$ 500? Era isso. Então, se eu ficasse pensando muito, tipo, lançando as coisas numa planilha, por mais que isso eu acho que eu tava sendo irresponsável, Uhum. mas por ansiedade eu não queria muito olhar porque eu não queria muito ficar mais preocupado. Então, deu tudo certo, consegui. Mas aí, qual era o grande problema da situação? Que eu não queria comunicar a Camille que a gente tava em situações assim, pra ela não ficar preocupada também. E aí eu barrava ela de fazer alguma coisa, de comprar alguma coisa, de fazer uma coisa, e sem um alinhamento, né? Sim, Então, por exemplo, vamos sair pra comer? Hoje não dá. Mas por que não dá? Ah, porque melhor não. Fica um climão. sim. Agora você senta ali, ó, amor, esse mês agora, a Vamos gente tá meio focar nisso, apertado, tal. vamos esse mês reduzir. Cara, você já Sim, entra o mês ali já com a cabeça sim. Isso que nem setada pra isso, assim, sabe? a gente tá numa fase de, zerar os cartões de Eliminar cartão de crédito crédito, e ficar só no débito. Daí também outro ponto, a gente tá numa fase de reduzir não, mas assim, equilibrar o gasto no mercado. Então ele me deu uma meta semanal, daí é Esse semana mês quase. essa semana É sim, mas semana semana pra passada não. Mas não, a teve. A gente já gente vai chegar lá, a gente vai você me chegar deu um lá. boi semana passada, Dei, porque dei. fazia tempo que a gente não ia no mercado de verdade. Daí essa semana É já verdade, é foi verdade. Manda bem, manda quase, bem. viu? E agora, quero que você dê passos práticos. Tá, é boa. Ótimo. Que você Muito legal. aprendeu nesses 5 anos aí? Que não funcionou, o que funcionou? Ah, deixa eu pensar. Eu acho que não funciona você ser extremamente controlado numa uma vida onde que é imprevisível, com filhos Sim, ainda. sim. Não adianta você ficar tipo, preocupado em controlar absurdos, assim. Mudou muito com a chegada dos meninos? Sei dizer, acho que sim, né? Acho que sim. Mas acho que minha cabeça mudou também, entendeu? Então acho que isso que conta mais. Mas eu acho que passos práticos é bom controlar. Hoje eu controlo, tipo, certinho, como eu fazia antes. É que antes, gente, eu tinha uma planilha, assim, do Tinha 3 Excel, gráficos, 3 possibilidades de leitura tudo de não sei o que lá. automatizada. E era bizarro, assim. E era meio que... Como posso dizer? Meio doentio, assim, o meu controle financeiro, assim. Eu tinha um A pessoa com lançamento... tempo, né? É, Ela faz tinha um dessas. lançamento, por exemplo, a Camila ia ganhar dinheiro, por exemplo, fechar uma publicidade. É tantos reais, sei lá, R$ 1.000. Botava lá, eu lançava hoje, mas programava
pra planilha sei lá, de junho. Onde é, tipo, já é automático. É um bagulho muito, muito doido, assim. Eu parei esse controle absurdo. Eu já faço algo mais, tipo, no macro, assim, de tudo. Pra entender. Então, acho que, assim, os imprevistos acontecem. Você faz controle de tudo que a gente gasta, tintim por tintim? Agora eu tô, tipo, quanto gasto de mercado, quanto gasto de saída, quanto gasto de carro. Meio que assim, tô fazendo. Mas, assim, eu acho que o principal ponto é cabeça. Então, hoje eu olho com mais leveza. Mas o principal ponto é a comunicação. Então, hoje a gente entra um mês, né? Alinhando assim, ó. A Camila, amor, esse mês eu quero comprar tal coisa, tal coisa, coisa. E eu fui nosso caso nesse mês. Eu falei assim, amor, legal. Mas, ó, esse mês vai trocar de pneu do carro, vai gastar uma nota com verdade. isso. E então essas coisas que você quer comprar vai ficar pro mês que vem, beleza? Beleza. E aí Já tá tudo no Então gatilho. hoje é dia 20. Vai virar 01 de junho. Shopping. Mas então a gente se alinhou, assim. Então, cada mês a gente tem algum objetivo. Nossa, né? A Tentando... Shopping podia fazer uma publicidade, né? Nossa, Com a seria bom. gente. A gente tem cada mês um objetivo. A gente entendeu que a gente precisava reduzir crédito. Por quê? Isso que eu queria perguntar. Por quê? Isso eu sei que contra os gurus financeiros, às vezes eu vou falar uma heresia. Mas eu vou dizer que como pra mim funciona. Por exemplo, pra mim, eu vou lá e eu pego sei lá, um tênis. Um tênis vai durar no mínimo uns 2 anos, né? 1 ano, 2 anos, o que você acha? Um Vai ano e durar pelo meio, menos uns... um ano em 7 meses Um e ano, 3 2 vai durar um dias. tênis. Um tênis bom, assim. Aí, minha cabeça antes era a seguinte. Se vai durar um ano, eu vou parcelar o máximo que der. Por quê? Eu vou pagando parcelado enquanto eu vou usando. Exatamente isso, amortizar na duração. Então, fazia sentido. Só que aí começou a acumular muitas compras assim, entendeu? Então, quando entrava o mês, tinha, sei lá, R$ 1.000 de várias parcelinhas De coisa que não de era mais coisas que, novidade. tipo, eu já comprei no passado. Então, eu tenho até um exemplo atual. Eu tenho um tênis hoje que eu gosto, um tênis verde que eu gosto, que a gente comprou em outubro. E eu, sei lá por que, resolvi parcelar em 10 vezes. Eu sei por quê. Por quê? A compra deu muito alta. Tá. Mas eu parcelei em 10 vezes e parcelei no banco ali que não tem como antecipar a parcela. Nossa. Não tem como. E todo mês eu pago aquele tênis que hoje já tá com uma carinha de velho. Então eu decidi que eu não ia mais fazer isso, E aí, o que eu comecei a sentir? Então, desde o novembro, mais ou menos, agora a gente tá em maio, quase junho, que a gente tem reduzido muito o crédito. Então, a gente tem entrado o mês agora atual com muito mais, tipo, grana disponível para poder comprar uma coisinha ali, mais liberdade. Porque antes não tinha essa liberdade, porque a gente tá pagando muita coisa do passado. Sim. Então, a gente meio que vivia o mês só pagando, tipo, as coisas da vida, mercado, o mínimo possível, comprando o mínimo possível para as crianças também, porque a gente tá pagando muita conta do passado. Sim. Então, a gente não chegou no ideal que eu quero chegar, que é, tipo, quase zerar, mas a gente hoje tá bem melhor. E eu acho que isso é uma coisa que, assim, tem resolvido muito a nossa vida, porque a gente vive mais pro agora, assim. Então, da grana que a gente se usa pra vida, compra uma coisinha que a gente quer comprar, a gente paga e usufrui naquele mês, e guarda dinheiro também. Então, vive mais no mês a mês, assim, do que eu ficar parcelando muito. Por mais que a parcela, o crédito ajuda a gente a conseguir mais rápido as coisas, mas não tava fazendo bem pra gente, assim, sabe? Sim, até Então, pra cabeça, né? emocionalmente, a gente não tava bem nisso, porque, por exemplo, uma coisa que a gente vivia, sei lá, a gente tava passando tudo no crédito pra ganhar pontos, milhas. Então, sei lá, eu passava tudo ali. Então, na hora que eu comprava, sei lá, a gente ia jantar num lugar, dava R$ 150. Pagava, já doía o bolso no crédito. E quando eu ia pagar de novo na fatura, doía de novo. Ia pagar de novo, né? De então, verdade, meio que, né? por mais, tipo, sabe, vocês entenderam, assim? Meio que eu pago na hora no crédito, depois eu vou lá e pago de novo. Então, eu tinha 2 A sofrimentos. sensação era de pagar 2 2 vezes, né? sofrimentos, exatamente. Então, isso que o débito foi muito legal pra gente. Mas eu acho que, assim, de tudo, essas coisas mais financeiras, assim, mas eu acho que o principal, assim, do nosso casamento foi o alinhamento. Sim. E foi o que o meu terapeuta falou. Você tá se organizando? Você tá se alinhando? Nenhum dos dois a gente tava. Então, na hora que eu me organizei, eu sentou aqui nessa mesa, né? Mostrei pra você como tava. A gente alinhou nossos planos.
dali em diante eu senti que a gente, tipo assim, É. relaxou em cima E, disso. e trocar os planos, né? Tipo assim, ó, eu tô planejando fazer isso, isso e isso. Eu tô preocupado com isso aqui. Você acha que esse mês, tipo assim, vira um time, sabe? Você acha que esse mês a gente consegue é, diminuir grana aqui ou ali e tal, pra gente, que nem, ficar só no débito e tal? Daí isso já faz 2 meses, né, que a gente teve essa conversa. Mas, e mano, tamo aí. Só vamos, tem que esperar, a gente espera. Seguimos, bora, a gente é um time. Então, tipo, sarou essa questão do ressentimento e também de eu não estar entendendo a cabeça do Vitor. Agora eu entendo. E eu faço parte do planejamento dele também. E é isso, acho que é todo um processo, né? Todos, tipo assim, uma singularidade, né? De vida, de famílias, de entendimentos, assim, que a gente teve que ficar mesclando, se machucando e se curando, né? Até a gente entender e chegar nesse lugar que a gente está agora, assim, com clareza, com responsabilidade, né? Eu acho que eh, isso é uma coisa muito importante, assim, e principalmente esse sentimento de, cara, a gente é um time, sabe? A gente tá junto nessa. Se vê que tá com ressentimento, se vê que tá ficando assim, meio pá, cara, já senta, já conversa, fala: olha, eu não gostei que você gastou com tal coisa. Ou você, mesmo que seja com o dinheiro do outro, sabe? Eu acredito que no casamento é tudo um só, sabe? A gente sonha juntos, a conquista do outro é a sua conquista também. Por exemplo, tem coisas do Vitor que é de música, né? Que ele já, sei lá, você sim já comprou coisa de R$ 10.000 só pra você. E olhe lá. E eu, imagina. Aham. E daí, eu vou ficar assim, não, agora você vai ter que gastar todo esse dinheiro aí comigo também, com as minhas coisas. Eu, particularmente, não acho que é saudável esse sentimento de ressentimento. Eu acho que a gente é um time, pô. Eu fico feliz que você conquistou isso aí também. E bora pra cima. Eu tenho minhas coisas quando der, né? Isso hoje foi prioridade sua. Lá pra frente, alguma coisa minha vai ser prioridade. É, E que é a uma gente coisa vai legal, né, indo. amor? A gente faz alguns anos, né, que você tem sonhado com uma câmera. Sim. Tipo, a Camille, a gente tem sonhado com uma câmera, assim, acho que nem faz uns 5 anos, no mínimo, assim. Sim. E sempre tinha alguma prioridade, algum problema e tal. E aí, por causa do podcast, a gente resolveu comprar e tal, Sim. tipo, animamos. Então é legal, tipo, são Vira conquistas, conquista assim, nossa, né? exatamente. E é isso. É, uma coisa que eu queria te perguntar, assim, pra você, como que tem sido a relação, como tem sido a relação sua com, tipo, o dinheiro e também em, tipo, só maternar, assim, sabe? Tipo, como que é a vida, assim? Por exemplo, a minha perspectiva é uma perspectiva muito de provisão. Onde eu vou lá, penso, eu te passo feedback e tal, cuido, tal, nananã. E como que é o teu lado, assim? Eu acho que esse é um ponto legal, assim, que eu queria saber. Eu acho que como a gente voltou a para São Paulo e a gente voltou a produzir mais coisas, a pôr nossos projetos em andamento, hoje eu me sinto assim muito tranquilo com essa parte do maternar, porque eu acho que eu não me sinto mais presa no maternar. Então ele não é mais só a minha única vivência. Hoje eu tô na maternidade, mas eu também tô aqui gravando conteúdo, também tô na igreja, tô com as minhas amigas, tipo, toda essa pluralidade assim contribui para que meu maternar seja mais leve. Então hoje o trabalho doméstico e tal, apesar de me dar trabalho e de ser bem cansativo, tem sido muito prazeroso, assim, ver as coisas arrumadinha, ver a roupa cheirosa, eh, até passar roupa, coisa que eu casei com o Vitor falando que eu nunca ia passar roupa. A camisa dele ia ser problema dele. Ontem, vocês chegaram aqui, o que eu tava fazendo? Passando roupa. Entendeu? A Milene já Uau, não tava nessa uau, parte. uau, uau. Entendeu? Mas é real, você lembra quando a gente casou? Aí eu tava acostumado com a minha filha da mamãe, né? Minha mãe passava minhas camisas e tal. Aí a Camille falou assim: eu não vou passar uma camisa de macho. Se quiser, você É que a tua passa. mãe passa a roupa toda, né? É, Tudo, todas as até roupas. toalha, É, roupa passa de mesmo. cama, ela passa tudo. Mas foi Nem engraçado que ela assim. fique até 3 horas da manhã Ela passa. passando. Essa é minha sogra. E eu já fui assim: olha, esse nível de produtividade você não vai É. encontrar em mim. E. Enfim, tenho encontrado, assim, a Mari falou bastante comigo sobre isso. Eu acho que
deu algumas viradas na minha cabeça, assim, sobre encontrar amor nessas coisas. Então, eu tenho tido outro olhar, assim, e não na minha força, sabe? Tipo assim, vou ter que matar a Camille que existe dentro de mim pra ser essa pessoa doméstica. Não. Tipo, não preciso morrer. Parece animal doméstico, assim. Camille doméstica. E o gato doméstico. Daí, mano, fui orando e tal. Parece que deu um plim na minha cabeça, assim. E tem sido bem especial, assim. E em relação a gastos, eu acho que eu tenho entendido mais o nosso planejamento familiar. Antes eu sentia, tipo assim, é o Vitor que manda e eu obedeço. Hoje eu sinto que a gente é um time. Então, até essa questão aí, né, da gente dar uma segurada aqui, uma segurada lá, mesmo eu querendo, tipo, muitas coisas, daí a gente vai sonhando coisas juntos, tipo, as viagens. Não, e se a gente fizesse tal coisa, pra ano que vem, a gente, tipo assim, sabe? São coisas que vai descansando o meu coração. Porque a gente vai pegando juntos, sabe? Tendo projetos juntos, tendo uma missão juntos. Então bora, sabe? Pra cima. E. Então, é isso, amorzinho. É isso, assim. Hoje eu me sinto resolvido, assim, nessa questão de vida. É... Óbvio que a gente ainda sonha com questões vindo de publicidade, coisas que... E você... Sim. Eu estou com vontade de espirrar, gente. Espirra. Mas ele não tá vindo o suficiente pra espirrar, sabe? Senão fica aquele meio termo. Olha pra luz. Passou. Óbvio que eu ainda sonho com a Camille. É um macete, gente. Mas É é? técnica. Tem que olhar pra luz assim, ó. Quando eu sonho ainda com a Camille, por exemplo... Cara, quando entra alguma coisa assim, a gente sempre fica ansioso, esperando chegar essa grana e tal. Mas... Tem que fazer nota fiscal hoje, viu? Oh, beleza. Mas eu me sinto resolvido, me sinto bem, me sinto feliz, me sinto poderoso, assim, sabe? Tipo, cara, consigo sustentar minha família. É verdade, amorzinho. Assim, é uma sensação legal, assim, sabe? Então, acho que, sabe, eu sei que já estamos extrapolando o nosso tempo, assim, que a gente tem que gravar entre meia hora e 40 minutos. Mas uma coisa legal, assim, é a relação dos papéis, assim. Eu acho que realmente o homem deveria ou deve estar responsável pela questão financeira. Sim. Como sua responsabilidade. Nem sempre o homem vai ser o que vai ganhar mais. Sim. Nem sempre o homem vai ser o que vai... Por exemplo, normal, ainda mais com... Existem muitas mulheres que são, cara, muito brabas, assim. E, tipo, normal a mulher ganhar mais, ou até o cara quase não ganha nada. Mas... Não, mas pode acontecer. Mas eu quero dizer assim, a responsabilidade tipo, da casa, dessa questão, eu vejo que é do homem. Então, por exemplo, se acontece um problema, quem tem que, tipo, mano, sei lá, ir atrás e dar um jeito, não vai ser a mulher, tem que ser o homem. Até porque tem algumas coisas que são inegociáveis, né? Quem vai gerar vai ser a mulher, por exemplo. Então, o trampo de ficar 9 meses grávida, puerpério, amamentação, cara, recuperação, né, pós-gravidez e tal. Eu fico pensando muito quando você conta, né, sobre alguma colega de trampo seu que engravidou. Daí, mano, as mulheres, tipo assim, muito grávidas, tendo que trabalhar, pegar transporte público, andar pra cá, andar pra lá. Ou na volta, tipo, a criança com 7 meses já tá indo, tipo, tem que desmamar com 7 meses. Tendo que desmamar e tal. Tipo, claro, quando a pessoa ela engravida, ela decide, né? Ela se adequa, tal. Não quero também vitimizar uma pessoa que escolheu viver essa vida. E também essa pessoa gosta de trabalhar, né? Exato. Só que é um trampo que, mano, não tem como o homem fazer pela gente. É a mulher que vai pagar o preço por isso, sim. Então, é considerar essa questão dos papéis e valorizar isso, sabe? E aí, do outro lado, a mulher, tipo, tem o seu papel do cuidado. E, tipo, isso é um trampo absurdo também. Sim. Absurdo. E se, por exemplo, forem duas pessoas que estão construindo carreira e tudo mais, o trampo da casa vai ser feito pelos dois. Ou vai ser feito pelos dois, ou vai vão contratar pagar, alguém. exatamente. É isso. Tipo, então, não problematizo isso também. O principal ponto, assim, acho que o principal nosso... É ser um time. É ser um time, alinhamento. E, primeiro, mais importante, assim, o dinheiro não ser o que dita a felicidade do casamento, assim. Sim. Boa. Porque muitas vezes o dinheiro, ele vai... você sai, você faz, tal.
Mas, cara, e se não tivesse nada? Se tivesse, cara, com Sim, dívida, se tivesse, tipo, tudo zoado, tipo, o casamento estaria bem ainda, sabe? sim. Onde tá Fazer um mau onde tá a negócio. felicidade? É. Tipo, eu lembro que nosso pior momento ali, alguns anos atrás, cara, a gente tava na merda, assim. A gente tava na merda cara, a gente tava bem. A gente tava triste, Sim, isso não mudou a minha visão mas nosso sobre casamento tava você. bem. A gente tava com um filho recém-nascido, a gente tava passando noites sem dormir, mas a gente tava, tipo, rolando, a vida rolando, assim, Sim, sabe? é isso. Então é isso. Então, gente, a gente trouxe um pouquinho da nossa história de Sim, finanças. Espero que vocês tenham compreendido nosso coração. sim, E dúvidas, mandem aí, a gente vai responder nos comentários e é nóis. sim. Um beijo, gente. Até. Até.